Pessoal, boa noite. Eu sou o Lenilson, da Universidade da Farmácia. Essa iniciativa tão bacana que leva conhecimento para as drogarias de todo o Brasil. Quero agradecer a presença de todo mundo aí, a presença dos empresários, donos de drogaria. Já vi muita gente subindo aqui na janelinha. Tem gente aqui do Mato Grosso do Sul. Já vi um pessoal aqui do Maranhão também. Sejam bem-vindos para esse momento. É muito importante a gente falar sobre conhecimento. Hoje nós vamos falar com uma especialista em marketing digital, Renata Mitidieri, é uma conhecedora do tema e vai falar para a gente sobre a aplicação do marketing digital nesse contexto que a gente precisa tanto. Se marketing digital já era importante há um tempo atrás, depois desse momento coronavírus ficou mais importante ainda. É um prazer falar com você, Renata. Eu acho que você vai agregar muito para o nosso bate-papo, para o nosso conhecimento. Seja bem-vindo. Obrigado, Lenilson. Boa noite. Pessoal, me dá um joinha aí se estão me ouvindo direitinho, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho com marketing digital já mais ou menos desde 2009. Eu sou jornalista, tenho uma pós-graduação em marketing digital focada em performance, uma em Google Marketing, e eu espero ajudar vocês bastante hoje, tirar muitas dúvidas, tá bom? Bora! Vamos lá. Tem algumas pessoas que a gente precisa falar, viu? Tem um pessoal aqui da Farmalfenas Júnior, lá da Unifenas. Olha, Pessoal, prazer bacana. recebê-los aqui. Bacana. Bem-vindos, Tem mais bem-vindos. gente, tem mais gente de faculdade aqui. O pessoal da Unicor também está entrando aqui. João Pedro, se você estiver por aí, João Paulo, desculpa, gente. João Paulo, se você estiver por aí, dá um oi aqui pra gente. É um Renata, vamos pessoal lá, que já vamos vai chegar no começar. mercado preparado, né, Lenilson? Chega preparado e as drogarias estão precisando, né? Estão precisando Verdade. de quem chega para decidir. Exato. Bom, vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre o impacto do marketing digital no nosso mercado. Renata, por que vale a pena as pessoas assistirem esse bate-papo de 1 hora que nós vamos ter hoje? Porque eu vou tirar muitas dúvidas do pessoal, eles até mandaram perguntas aí mais cedo, né? E a gente vai conversar aí como é essencial a gente estar nas plataformas digitais, mas não só estar, né? O mais importante mesmo é como que a gente vai estar no nos ambientes digitais, como que a gente vai fazer desse ambiente digital outro balcão para nossa drogaria, né? Fazer isso de forma assertiva, de forma que traga realmente um resultado para a gente. Sim. Vamos pensar o seguinte, as drogarias estavam acostumadas, boa parte delas, a atender ali no balcão, atender o cliente que chega na drogaria, e esse fluxo diminuiu em vários locais. E há uma natural procura pela venda pelo telefone, pela venda pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, e-commerce, várias soluções que até então estavam ali em stand-by, todo mundo sabe que vai precisar em algum momento, mas estamos segurando. De repente, tudo aconteceu rápido e em alguns momentos sem a gente ter tempo para se preparar. O que você está acompanhando de tendência e o que você indica para esse agrupamento de canais para atendimento a cliente? Hoje a gente vai precisar falar até de uma palavrinha que de agora em diante ela é difícil, mas vai se tornar cada vez mais comum na vida de todo mundo que está no ambiente digital, que é o Omnichannel, que é o quê? O atendimento em vários canais. Para a gente ficar mais próximo desse conceito, a gente vai entender os meios digitais como vários balcões de atendimento, tá? Antes você tinha o balcão físico. Algumas drogarias, não todas, já tinham também o telefone, né? E uma boa parte delas também já tinha o WhatsApp. Porém, o coronavírus ele trouxe uma aceleração, sim, do meio digital, porque as pessoas elas não podem mais estar fisicamente nos lugares. Então a gente tem que começar a tratar esse canal digital com mais carinho, de uma forma mais estruturada. Não é só estar na rede digital, é como estar, porque é importante o seguinte:
Vamos lá no telefone primeiro, tá? Vamos pensar que cada um dos meios, que o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o telefone, cada um desses é uma frente de atendimento, é uma vitrine da farmácia, é um balcão da farmácia, tá? As pessoas da sua farmácia, você já deu algum treinamento para as pessoas atenderem bem o telefone? Vocês já se fizeram essa pergunta? Ou você deixou só pro feeling mesmo? Ah, fulano, entendeu? Né? Então, assim, tem alguém na sua farmácia que sabe responder o WhatsApp, pegar o WhatsApp e responder sem ter erro de Boa. português, sem ter vício de linguagem, sem falar gíria com a pessoa. Essas pessoas elas foram treinadas a responder o quanto antes, porque veja você que cada meio requer uma velocidade de atendimento. As pessoas que mandam um WhatsApp para a drogaria, por exemplo, elas não vão esperar 2 horas, 3 horas, porque se no telefone você está escutando um toque, 2 toques, 3 toques, né? No WhatsApp, ela perguntou, ela quer resposta, né? Você já deu esse Não dá para tipo... falar assim, espera aí que eu vou ali e já respondo. Exatamente. Vou tirar a visualização aqui que ele nem vai ver que eu vi. A gente tem que pensar o seguinte, no WhatsApp, por exemplo, a pessoa ela não está procurando produto, ela está procurando atendimento ágil, tá? Você já procurou, sei lá, um vídeo na internet para passar para os seus funcionários? Você já explicou para eles como é que você espera que seja esse atendimento do cliente? O direct do Instagram, você responde os seus clientes que estão ali, né? Tem que ter esse cuidado, viu, Lenilson? O que a gente vê muito até agora, infelizmente, é ainda as drogarias fazendo o que a gente chama de panfletagem digital, tá? É péssimo. Como é que é isso? É assim, você só entrar na rede social para postar produto, você posta só produto, você não dá um curtir na foto de ninguém, você não responde uma pergunta, você não faz, você não socializa na rede social, né? Não tem diferença nenhuma de você entregar um jornal no semáforo para a pessoa, no sinal, entendeu? Um jornalzinho, um panfleto. A pessoa vai parar para te dar atenção? Não vai, né? Então, assim, linkando um pouquinho com essa coisa da equipe, a pessoa, você fez uma postagem de produto, certo? Com preço. A pessoa fez uma pergunta em cima daquilo. Você tem alguém preparado aí para ir lá, ler aquela pergunta, responder a pergunta, né, que está sendo feita? Mesmo que tenha informação lá, tá escrito lá na postagem que você fez, tá escrito que o preço é, sei lá, R$ 9,99. Se alguém perguntar embaixo, mas quanto é? Responde, R$ 9,99, a gente está aqui, a gente está à disposição, né? Então, assim, este preparo faz com que você não seja esse panfleteiro digital, faz com que você tenha importância para as pessoas, né? Com que você tenha Mas me fala uma realmente coisa, Renato, diga. fala uma coisa. Eu estou acostumado lá, e minha equipe está acostumada a atender frente a frente. De repente, não tem tanto movimento ali, no meu balcão, na minha frente, e as pessoas que já estão lá estão com tempo ocioso. Eu já tenho pessoas ali dentro que estão com disponibilidade de tempo. São essas pessoas que têm que estar com o meu WhatsApp na mão, com o meu Instagram na mão, ou eu vou ter que capacitar essas pessoas? Porque é muito natural que a gente queira colocar quem já está ali para fazer. E talvez esse não seja o melhor caminho, é isso? Sim, a verdade é assim, você tem que dar um treinamento para as pessoas. Você não pode esperar que só porque todo mundo tem o WhatsApp na mão hoje, que ela vá saber fazer uma venda pelo WhatsApp. São coisas completamente diferentes. Que é porque ela usa o Facebook, ela vai saber atender bem o cliente, né, naquela plataforma ali.
Então, assim, é importante procurar ajuda profissional. Eu costumo brincar o seguinte: não pede para o seu sobrinho fazer, né? O marketing digital hoje, as farmácias elas vêm aderindo numa certa velocidade ao marketing digital, né? Sim. Todo mundo vem aí despertando para isso. E assim, se você estava querendo ter uma página no Facebook, você vai ter que ter agora, né? Você não vai ter mais tempo de pensar se realmente eu estou ali e etc. Você tem que estar, porque se o seu cliente está ali, você tem que estar, tá? E tem que estar de uma Renata, maneira sistêmica, essa é uma só questão concluir, importante. de uma maneira Vai lá. sistêmica, de uma maneira organizada, de uma maneira treinada, de uma maneira que tenha alguém ali para te auxiliar para dar esse atendimento de forma eficiente. Você tocou num ponto interessante. Eu tenho que ter o WhatsApp, eu tenho que ter Instagram, eu tenho que ter Facebook. Antes de ter o e-commerce, como é que é Muito isso? antes, muito antes, muito antes, tá? Muito antes mesmo. Por quê? Eu até vou falar um pouquinho mais de e-commerce um pouquinho mais para frente, mas deixa eu dar uma visão aqui que talvez o dono de farmácia não tenha ainda, tá? Quando a gente pensa em e-commerce, a gente está falando de venda online, tá? Fazer uma venda online, você pode. O Facebook é um e-commerce, o Instagram é um e-commerce, o WhatsApp é um e-commerce, são todos canais de venda digital. Basta que você tenha para isso estrutura, que você tenha alguém preparado para isso, que você tem. Tem problema você pegar o seu balconista que está com tempo ocioso para responder? Não, desde que você dê orientação para ele. Desde que você fale para ele que que ele não está falando com um amigo, que ele não está falando com um familiar, que não é para ele compartilhar corrente no WhatsApp, nem no Facebook, entendeu? Então, assim, você pode usar a sua equipe para isso? Pode, desde que ela esteja preparada para fazer isso, tá? E me E fala uma coisa, quando a gente está pensando nisso daí, a gente pensa assim, ó, semana passada a gente estava falando sobre precificação. E aí tem minha equipe lá com o WhatsApp na mão, instalado na máquina, e alguém pergunta o preço. Eu quero fazer uma postagem, eu não sei se eu coloco o preço ou não coloco o preço. Um cliente me pergunta 5 itens, 10 itens, e eu fico com medo de passar o preço. primeiro Marketing que digital está diretamente ligado à estratégia de precificação, né? Primeiro que se o cliente te perguntou 10 produtos, já fica com a orelha em pé, tá? Primeira dica. Segundo, uma das coisas que mais me perguntam realmente, eu coloco preço na postagem? Coloca, tá? Coloca preço na postagem. Por quê? Um produto sem postagem irrita. Um produto sem postagem. Um produto sem preço, uma postagem de produto sem preço, vai deixar o seu consumidor irritado. Tá? Tão irritado quanto como você está, sei lá, num grupo de venda no Facebook, a pessoa anuncia alguma coisa que ela está vendendo e responde assim para você preço inbox. Não, tá? Porque essa vitrine do marketing digital, ela é uma vitrine, digamos assim, reduzida, tá? Ela não vai expor toda a sua estratégia de precificação completa. Você não vai ter uma lista de produtos, você vai ter aquele produto promocional naquele momento exposto ali. Então, assim, isso traz muita conveniência para o seu público, para o seu consumidor, para o seu cliente, né? E isso faz com que ele considere mais você do que uma outra postagem que vai estar sem preço. Porque se a sua postagem está sem preço, vai ter pessoas colocando produto, postagem com preço. Ele vai preferir a informação que está na frente dele, porque as redes sociais têm a ver com isso, tem a ver com agilidade, tem a ver com praticidade. Sim. Tá? Porque se tem uma coisa, Lenilson, que a gente pode ter certeza, o momento é muito incerto, é muito inseguro, né? É uma coisa nova para a gente, é uma pandemia nova. A gente está
fazendo previsões, fazendo, como é que chama? Tendo o máximo possível de previsibilidade que a gente consegue, mas é muito novo. Ainda assim, se tem uma coisa que a gente sabe é que quando voltar ao normal, o normal vai ser diferente. O normal vai ser agregando novos concorrentes, agregando novos modelos de negócio, tá? Sim. Lenilson, você me dá licença só de eu responder o Pedro aqui rapidinho? Oi, Fala. Pedro, boa noite, tudo bem? Só Bem-vindo. pode porque é o Pedro, tá? Só para o pessoal entender, gente, Pedro é um dos clientes mais queridos aqui da rede, né, Pedro? Ai, ai. O Pedro tá falando que ele não concorda comigo, que deixa o cliente mais curioso. Depende, viu, Pedro? Se for um produto com valor agregado um pouco maior, e eu concordo com você, que você coloca ali uma oferta especial, uma coisa. Se for uma coisa mais comum, um genérico, uma Novalgina, sabe? É melhor ter o preço que a pessoa prefere a praticidade para isso, tá? Tá ligado, obviamente, né? Eu até pedi para responder a pergunta dele, porque tá ligado a isso que a gente está falando de estratégia de precificação. Porque uma coisa é você ter uma estratégia de precificação agressiva, que mostra todos os preços de marketing de guerrilha, né? E outra coisa é você ter uma outra estratégia, de repente por margem e tal. O especialista de precificação não sou eu. O que eu entendo de precificação é a parte do marketing, viu, turma? Então, assim, quando é uma coisa mais do senso comum, mais com baixo valor agregado, taca o preço na postagem, é melhor, tá bom? Mas postagem de produto não é a única coisa que a farmácia pode fazer nas redes sociais, tá? E este momento é o momento de entender isso, né? Você tem que ter conteúdo e conteúdo relevante para sua audiência, tá? Tem que ter coisas que despertem o interesse da pessoa, tá bom? Eu vou dar alguns dados para vocês aqui, eu tô até com uma colinha aqui, as pesquisas mais recentes, tá? Pós a pandemia, a quarentena, o coronavírus, dizem que o engajamento das pessoas com as empresas aumentou em 24%. E que o engajamento nos stories aumentou em 27%. Eu acho que isso não é muita novidade para quem já está nos meios digitais, porque a gente está vendo live em todos os lugares. E tem um porquê disso acontecer, porque as pessoas estão ali. E elas estão ali muito mais dispostas agora a deixar uma empresa ter acesso ao seu perfil no Instagram. Se antes ela não queria muito contato com as empresas locais, com as marcas, agora ela quer, porque é o único contato que ela tem com as marcas, com as empresas e com o consumo nesse momento, né? Então, isso aumenta muito. E aí, o que você tem que fazer? Conteúdo, gente, não é só texto, tá? Postagem de produto é conteúdo, stories é conteúdo, informação de como que o medicamento X funciona é conteúdo, vídeo é conteúdo, tudo isso é conteúdo, tá? Só que você tem que ver o que você vai postar pelo seguinte, você tem neste momento, as pessoas estão inseguras, as pessoas estão com medo de se contaminar, de contaminar seus parentes, de morrer mesmo, sabe? A gente está assustado, não é? Com essa questão. E nem sempre ele precisa do seu produto agora. Mas o fato de você estar ali, respondendo pergunta, tirando dúvida dele, faz com que ele tenha segurança. Ele só quer saber que você tem X produto, entendeu? Que ele não vai ficar sem, que ele não vai precisar sair correndo para estocar.
né? Então, assim, por que você não pega o seu farmacêutico e coloca ele para responder algumas perguntas das pessoas? Entra lá no Stories, abre aquele quadradinho de pergunta que tem lá. Eu não sei se todo mundo já viu lá aqueles stickers que tem aqui em cima. Abre um quadradinho de pergunta e coloca lá, pergunte para o farmacêutico. A maioria das dúvidas, Lenilson, elas são simples. Às vezes a gente cai numa armadilha que é a armadilha do especialista. A gente convive com farmácia todo dia, a gente convive com medicamento todo dia, a gente sabe o que é PBM, a gente sabe o que é genérico, a gente sabe para que serve losartana. O consumidor não. Isso não faz parte do dia a dia dele, né? Sim. Renato, me fala uma coisa. Quando a gente tem uma promoção lá na drogaria, tem uma promoção lá, quero baixar o preço de um produto para chamar atenção. Esse produto é o que tem que ir para postagem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Isso tem que ter um alinhamento e meu balcão tem que estar sabendo disso para poder comunicar também para todos que participarem nesses vários canais? Perfeito, Lênis, perfeito. Uma das maneiras de estruturar a equipe é justamente falar, pessoal, hoje eu vou colocar, sei lá, álcool em gel na promoção. Fala que está na promoção, fala que você mandou no WhatsApp, avisa qual é o desconto que você está dando, tá? Para os seus clientes, porque precisa ter uma unidade, né? Todas essas redes de atendimento, digamos assim, né? Essas vitrines virtuais, elas precisam conversar entre si, elas precisam ter uma unidade visual, ela deve ser coesa, né? E outra coisa, vamos separar completamente o WhatsApp pessoal do WhatsApp da farmácia, tá? O cliente que está entrando em contato com a sua farmácia não quer saber do seu filho, não quer saber de sua mãe, não quer saber do seu marido, não quer saber o que você está fazendo na quarentena, ele quer saber se você tem um remédio, se você tem álcool em gel, né? Ele quer uma coisa. Então, quem perguntou se tem que separar, tem que separar. Tem que separar o WhatsApp, um WhatsApp só para farmácia. Tem que separar o perfil, a página do Facebook, tem que ser página do Facebook, não pode ser perfil pessoal e você compartilhar ali. Tem que separar, tá? A empresa é a empresa, sua vida pessoal é sua vida pessoal. Vamos pensar uma questão aqui que ela faz sentido para a gente pensar. As pessoas estão mais em casa, estão com mais acesso à internet, mais acesso ao computador. É natural que elas tenham mais interação nos vários canais e é natural que elas pesquisem mais. Qual que é a relação da pesquisa com o consumo? O que eu digito lá no Google com o que eu estou consumindo? Completa, direta, uma coisa assim, é absurdo. É assim, para farmácias especificamente, a gente tem o seguinte, 56% das vendas que acontecem no balcão da drogaria, tá? Lá no espaço físico, isso eu não estou falando nem telefone, delivery, tá? 56% das vendas, elas começam numa pesquisa online, tá? 76% dessas pessoas que pesquisam alguma coisa lá na internet, lá no Google, elas efetivamente elas compram, elas vão na farmácia e compram, inclusive no mesmo dia, tá? E aí a gente tem um problema sério, que assim, as pessoas já se atentaram, né, os donos de farmácia já se atentaram para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp. Mas elas também precisam estar no Google, mas o Google, né, anúncio no Google, 96% das pessoas procuram informações de pequenas e microempresas, de empresas locais, no Google, e só 40% delas aparecem lá. Através do Qual que que é elas o número? aparecem? Repete, por favor. 96% das pessoas fazem pesquisas do tipo farmácia aberta agora, farmácia perto de mim,
qual o telefone da farmácia, farmácia que faz entrega. É isso que as pessoas pesquisam, tá? Pessoal, anota aí quais são essas. Repete que isso é muito importante. São 96% das pessoas pesquisando alguns itens específicos. Sim, sim. E só 40% estão lá, tá? Como é que você pode instalar? Através do Google Meu Negócio, tá? É uma plataforma do Google totalmente gratuita, totalmente fácil de fazer, é fácil de registrar. Você vai conseguir colocar o seu telefone, o seu endereço, o seu horário de funcionamento, né? E dependendo também, você tem uma promoção especial acontecendo, um plantão acontecendo, você pode anunciar ali também como um evento, como tem o evento do Facebook, a gente coloca ali também no Google Meu Negócio. Vamos pesquisar sobre o Google Meu Negócio, não é difícil de se cadastrar, é bem simples, tá? É bem fácil de fazer e é super importante, porque na hora que a pessoa, né, ela até, a maioria hoje vai por áudio, né, lá no Google, farmácia que faz entrega, farmácia perto de mim, farmácia aberta agora. Você vai aparecer ali nos resultados para aquela pessoa com a opção já dela clicar ali em cima do ícone do telefoninho e já te ligar, tá? O Lenilson, deixa Oi, só eu fazer um adendo aqui. vontade. A Laís está aqui comigo e ela perguntou o seguinte: se o pessoal está perguntando se existe alguma coisa que não pode divulgar. Existe, Boa. existe. Psicotrópicos em geral, se o remédio é tarja preta, não pode nem falar que tem, tá? Você não pode nem fazer um post falando, ó, nós temos todos os tipos de psicotrópicos. Não pode, tá? Remédios que têm aquela tarjinha vermelha, elas podem ser anunciados, mas elas têm restrições, tá bom? E os demais produtos, os MIPs, né, os medicamentos isentos de prescrição, os produtos de perfumaria sem restrição. Além disso, o que mais que você pode postar? Você pode postar uma dica de... Você tá com os itens de perfumaria parados lá na drogaria? Posta uma dica de spa em casa, por que não? Né? Você tá lá, caiu muito as vendas, por exemplo, de itens de esmalte, de cutelaria em geral, né? Por que que você não faz uma live com uma manicure da sua cidade, ensinando as pessoas a como que elas podem cuidar das unhas nesse momento que elas não podem ir no salão, né? Isso é produzir conteúdo de Boa. valor, isso é trazer valor, trazer um conteúdo que vai importar para a sua audiência nesse momento. Porque ela não pode sair, ela não pode ir buscar nada, ela não pode fazer as unhas, então assim... chama um especialista, né? Ou se oferece como especialista. A gente sabe que tem muitos donos de farmácia que também são farmacêuticos. Oferece o seu Muitos. conhecimento para uma outra. Tem alguém na sociedade que é influencer, que está fazendo live, se oferece para dar dicas de medicamento, para responder dúvidas. Se vocês, eu não sei se aí na cidade do pessoal se está acontecendo isso na TV, mas aqui na nossa região, pelo menos está acontecendo, sempre tem um tira-dúvidas nos jornais locais, né? Um médico respondendo dúvidas. Se vocês pararem para assistir, todos os dias as dúvidas são as mesmas. Eu estou no grupo de risco? Cardiopatia. As pessoas não sabem o que é cardiopatia, gente. Tá? Ela quer saber assim, mas eu tenho pressão alta, eu estou no grupo de risco? É isso que elas querem saber, são coisas simples, vocês podem responder e assim, vai ficar na mente do consumidor, a crise vai passar, a gente vai voltar para as ruas, a gente não sabe quando, mas a gente vai voltar para as ruas e aí vai ficar na mente do consumidor, na consideração do consumidor, que gerou valor para ele. Quem deu segurança. Eu posso dar um exemplo até de um lojista nosso aqui, Lenilson,
Fica à vontade. Uma coisa muito simples, assim, muito simples, mas que é uma sacada, assim, sabe? Nesse momento, teve um lojista aqui da RN Pharma que o que ele fez? Ele está tomando todos os cuidados lá no delivery, para fazer o delivery dele, na higienização. Ele pegou, amarrou a sacolinha, né? Escreveu um bilhetinho, tá? À mão, e grampeou na sacolinha. Higienizado com álcool em gel, você está seguro. O consumidor não quer mais nada. Ele acabou de fidelizar essa pessoa que recebeu essa sacolinha desse jeito. E mais, aí ele fez uma foto, tá? Não era foto profissional, não era nada. Ele fez uma foto e colocou no perfilzinho dele ali no WhatsApp. Pronto. As pessoas querem isso, elas querem ter segurança de que elas estão recebendo em casa não está contaminado, tá? Sim. Quantos posts por dia vale a pena, você acha? Eu já ia te falar sobre isso. Só fazer um resuminho antes para o pessoal que chegou há pouco tempo entender. Olha o que a gente já falou, hein? Postagem tem que estar alinhada em todas as redes e com o que está acontecendo dentro da drogaria. E a equipe tem que estar sabendo o que está acontecendo. O balconista não pode ser pego de surpresa por um cliente que chega lá com a postagem no celular. Perfeito. Google Meu Negócio, para quem não sabe, dá um Google agora para saber o que é esse negócio. Precificação. Estratégia de precificação. Legislação. Não dá para brincar com isso. Não dá. Tem legislação. Não dá para o seu sobrinho fazer isso porque ele não entende nada de legislação. Ele não tem nenhuma relação com a tua farmácia também, né? Porque assim, teve até recentemente um fato, várias farmácias perderam seus números de WhatsApp, todo mundo ficou meio, né? Sim. O que está acontecendo? Por que a gente foi banido do WhatsApp? O que aconteceu foi o seguinte, a legislação brasileira para a venda de medicamento online, ela é bastante restritiva, ela é bem fechada mesmo, né? Ela é bastante difícil. E o que aconteceu? A gente estava mudando os números para o WhatsApp Business e naquele momento, e compartilhando, né? Postagem de produto com preço, etc. Naquele momento, o Facebook, que é o dono, né, das 3 plataformas, do WhatsApp, do Instagram e do próprio Facebook, né? A empresa Facebook é dona dos 3. Naquele momento, o Facebook entendeu que essas drogarias não tinham licença de venda de medicamento online e resolveu simplesmente banir os números. Isso foi um problema grande. Algumas associações, a Abrafarma, a Febrafar, chegaram até a entrar com uma representação. Mas, assim, isso foi um problema grande e, assim, até recentemente eu tive ainda alguns casos para atender, assim, não tem o que fazer, né? Tem que trocar de número. Então, assim, não dá mesmo para dar na mão do sobrinho, tá, gente? Tem que levar a sério, porque, assim, qualquer coisa vocês podem estar sendo multados, podem receber algum tipo de punição, alguma coisa, tá? E fechando aqui a lista das anotações, live com especialista para movimentar o mercado e levar conteúdo relevante para as pessoas em cada localidade. Gente, vamos perder o medo de fazer live, tá? Eu acho, fala aí para mim os clientes da rede que estão aqui online, que eu não consigo ver todo mundo, mas eu acho que 90% deles é a primeira vez que eles me veem, né? Eu sou boa aqui com as redes sociais e tal, assim, mas aparecer não é uma, digamos assim, não está no topo das minhas preferências, tá? Inclusive, boa noite para todo mundo que chegou agora, que chegou mais recentemente, para os meus clientes aí. Eu já vi a Thelma, eu já vi a Cida aqui, eu não consigo ver todo mundo que vai passando muito rápido aqui para mim. Tá? Eu acho que a Aline também, de Nova Andradina, está por aí. Oi, gente! Eu sou a Renata, tá? Então, assim, vamos perder o medo de colocar a cara no vídeo e passar as informações que a gente tem, né? Esse é o momento que as pessoas, quanto mais informação você conseguir dar para as pessoas, mais seguras elas vão se sentir com você.
mais valor Sim. isso vai gerar para a sua farmácia, tá? A Tamires está me Boa. lembrando aqui que a Sandra também está por aí. Ó, a Ângela de Itaqueraí tá por aí A também. Ângela, oi Ângela. Ó, Renato, você tinha começado a falar de postagem. Vamos Tinha, lá. tinha. Quantos Você posts já, fazer por lá, dia? ó, lá no comecinho da live você falou assim, tem um negócio que é poluir o ambiente de tanto que a gente fala. Qual que foi o termo que você usou? Foi a panfletagem digital? Exatamente. Não vamos Vamos ser falar nisso. Quais são panfleteiros os limites? digital. Qual que é o limite? O que que eu faço por dia? O que que eu faço por semana? O que que é stories? O que que é postagem? Como é que é isso? Vamos lá. Seguinte, gente, no mínimo, no mínimo, no mínimo, não tem choro, não tem vela, não tem conversa, no mínimo uma vez por dia, tá? Uma vez por dia você tem que estar ali, tem que estar presente. Por quê? As pessoas seguem muitos perfis, tá? Se você não aparecer no feed dela pelo menos uma vez, seu concorrente vai aparecer, pode ter certeza. Assim, existe estudos que a gente já faz nesse sentido, né, na área de marketing digital, de que mais de 70% das empresas, se saíssem das redes sociais, elas não seriam notadas. É porque a pessoa não tá nem aí? Não, gente, é porque assim, ela segue 1.500, 2.000, 3.000 perfis, entendeu? Ela vai rolando feed. Ela não vai ter tempo de sentir falta de você, tá? Então, assim, se você não aparecer, você vai ser esquecido muito facilmente. E não se engane, tá? Isso não é só com a farmácia, isso também é com a Nike, é com a Coca-Cola. Por que vocês acham que sempre tem campanha dessas empresas grandes aparecendo nos Boa. marketplaces? Aqui? Porque, assim, se você não é visto, você não é lembrado, tá bom? A Apple, né? Por que existem Apple maníacos? Porque a Apple está sempre impactando os seus consumidores. Então, assim, pelo menos uma vez por dia vocês têm que aparecer, tá? Mas, e aí? Eu vou postar tudo de uma vez? Eu quero fazer mais post? Pode? Pode, tá? Vamos pensar no seguinte aqui. A pessoa também, ela tá na rede social, o que eu já falei mais cedo, para socializar, né? Então, assim, se ela começar a ver 20 postagens na drogaria, ela vai deixar de seguir o seu perfil muito tranquilamente, muito plenamente, sabe? Sendo muito plena, ela vai simplesmente deixar de seguir. A gente não quer isso, a gente quer um equilíbrio. O ideal é que você poste 3 a 5 vezes por dia. Vamos colocar aqui uma média de 3 vezes por dia. As redes sociais, o Instagram e o Facebook, elas têm mais ou menos 3 grandes momentos de pico, de grande audiência, tá? 7 da manhã, mais ou menos 7, 8 da manhã, que é a hora que as pessoas estão acordando, tá ali, né? Vai rolando o feed. Quando elas estão indo para o trabalho, é o momento que elas estão no caminho do trabalho. Então, Entre vale a outros, pena dar um bom dia. vale a pena dar um bom dia, vale a pena botar uma frase, né? Um Monday Motivation, vale a pena, ok? Uma data comemorativa, se você postar de manhã é mais legal, porque você vai ser provavelmente a primeira empresa que está lembrando ela que aquilo é dia do alguma coisa. Beleza, joia, tá? Mais ou menos das 11 a 1 hora, mais ou menos, as pessoas estão no horário do almoço. Elas estão assistindo televisão, mas elas estão rolando o feed do Facebook e do Instagram. O Facebook não tem tanto esse horário de manhã, não, tá, Lenilson? É mais no Instagram, ok? Pessoal, concentração no Instagram pré-almoço. Não, de manhãzinha, de manhã, às 7 da manhã, é mais Ah, no tá. Instagram, tá? Essa que eu falei das 7 da manhã é mais no Certo. Instagram. Esse horário, das 11 a 1, Facebook e Instagram estão movimentados, as pessoas estão no horário de almoço, ok? Certo. E o horário da noite das 6 até umas 9 da noite, mais ou menos, Facebook, Instagram e WhatsApp, tá? O WhatsApp, ele ainda é proibido em muitas empresas, então, assim, a pessoa vai ver os grupos, vai ver as coisas de noite. Quer mandar uma campanha no WhatsApp?
Manda 6, 7 horas, tá? É melhor. Boa. Então, assim, vamos pensar numa estrutura aqui. De manhã você dá um bom dia, você manda uma mensagem, você coloca uma data comemorativa, tá? Na hora do almoço, você coloca uma dica de como é que as vitaminas podem ajudar a fixar X nutrientes no organismo, uma dica de saúde, né? Esse é o horário que de repente a pessoa ela tá ali, ela tem 1 hora e meia, às vezes 2 de almoço. Ela quer passar o tempo. Então, assim, uma dica leve, né? Um produto que esteja relacionado com esse momento dela. Não vamos colocar um chá calmante na hora do almoço. Sem textão e sem vídeo de 10 minutos. Não. Vamos colocar um stories, vamos colocar uma coisa mais rápida, mais light, alguma coisa que dê energia, tá? Nesse sentido. Os produtos, a hora que você vai ter atenção desse consumidor que ele tá ali, é a hora que ele chegou em casa, que ele já jantou, que ele já deu janta. Então, assim, esse horário das 6 às 9 é o horário melhor para você postar um produto, para você fazer uma promoção, para você impactar lá o seu cliente do fidelidade que você tá chamando de volta, tá? Mas, cuidado, tá? Eu tô falando isso, mas para vocês terem uma ideia, eu gerencio, por exemplo, aqui a rede social da RM Pharma Oficial, certo? O nosso horário Certo. nobre, o nosso horário nobre é entre as 4 e as 5. O que eu tenho de super Entendi. legal para postar, eu tenho que postar nesse horário, porque é o horário que a minha audiência está relacionando comigo, tá? Então, assim, dá para você ver isso legal lá nas configurações nas redes sociais, é fácil, tá? Ajudo vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, que tem até um materialzinho ali, um passo a passo. É bem simples de ver e rápido, tá? E assim, vale a pena colocar um influencer, alguma coisa nesse meio? Depende, tá? Ele vai te conseguir seguidores, ele consegue te mostrar realmente, ele vai te colocar no meio de um monte de marcas, outras, né? Que valor que isso vai ter para você, quanto que vai custar isso para você. Você vai ganhar autoridade com a sua marca, vai ganhar mais lembrança de marca com isso? Então, vamos avaliar, depende, tá? Ô, Renata, impulsionamento. Vale a pena. Na verdade, eu vou até me corrigir, não vale a pena não, é meio que obrigatório, tá? R$ 10 por dia, tá bem empregado? Se você conseguir fazer um impulsionamento legal, por exemplo, impulsionamento, o que é o cliente da farmácia? Ele vai começar com a idade ali de uns 25 anos, você vai impulsionar a partir dos 18? Não, você vai gastar dinheiro com gente que não precisa. E o seu negócio é local, então assim, coloca a localização, coloca a sua cidade só, com um raio curtinho no entorno, principalmente para quem está em capital, para quem está em grandes regiões. Tem gente que não vai, por exemplo, vamos pensar aqui Campo Grande, você não vai atravessar o outro lado da cidade. Então, assim, faz mais regionalizado, você vai ter um bom proveito desses R$ 10 do impulsionamento, tá? Coloca uma idade a partir de 25, 30 anos, porque antes disso é a mãe dessa pessoa que está indo lá buscar o medicamento para ela, tá bom? Que mais que eu posso falar de impulsionamento? Vale a pena colocar públicos mais especializados, por exemplo, se for uma propaganda de maquiagem, coloca só para mulheres. Se tiver produtos de beleza masculino, coloca todo mundo. Se você quer volume, se você quer ganhar seguidores com isso, você impulsiona seu negócio local, tá? Vale a pena começar com R$ 10? Vale, porque o alcance orgânico, que é esse alcance de graça, realmente ele não vai te levar muito a nenhum lugar, não, porque o Facebook, né, é uma empresa
E para ela poder oferecer tudo isso que ela oferece de graça, alguém tem que pagar a conta, né? Quem paga? A Sim. gente. Então, assim, tem que fazer, tá? Comece a separar um orçamento seu, R$ 30 por mês, R$ 20, R$ 50 por mês. Começa a fazer, começa a ver o que deu mais certo, o que seu público mais gosta, que é o que vai dar mais visualização, curtida, comentário. E vai adaptando, vai ajustando. Não é difícil de mexer na plataforma, é simples, tá? É só perder o medo. Renata, quando a gente está falando de rede social, e você falou muito bem sobre isso, a gente tem o outro lado dos aplicativos que estão surgindo, já existiam alguns, de e-commerce, que é uma das grandes dúvidas do proprietário, do dono de uma drogaria, do gerente de uma drogaria. Entro ou não entro numa plataforma dessa? Preciso antes fazer bem feito tudo que está na minha mão de graça para depois entrar. Como é que é a tua visão sobre isso? Eu tenho uma visão seguinte, Lenilson. Essa questão do e-commerce, que a gente até falou um pouquinho no início e tal, é o seguinte. Voltando àquele assunto de que o Facebook é um e-commerce, o Instagram é um e-commerce, o WhatsApp é um e-commerce, certo? Esses 3 e-commerce seus, esses 3 balcões, já estão funcionando redondinho? Você está conseguindo responder todo mundo? Você está conseguindo? Porque assim, você vai lá, você coloca um post de produto, uma promoção bacana, impulsiona, joia. Aí alguém faz uma pergunta, você não responde, esse cliente que ele vai fazer é denegrir a sua imagem, falar, não responde ninguém, não adianta. E aí, isso é difícil demais de tirar depois. Agora, o e-commerce mesmo, aquele site, aquele lugar, vale a pena? Depende. Contratar um e-commerce é caro, tá? Requer um investimento, requer um banco de dados, ou requer contratar uma plataforma, requer você conversar o seu estoque do seu sistema de vendas com o estoque online, porque se você oferecer um produto que você não tem, você pode ter um problema com o Procon, se você não seguir tudo que a Anvisa determinar, você pode ter problema. Então, assim, essa estrutura, ela é cara. O que você tem que perguntar? Você quer ter um e-commerce, tá? Um site mesmo da farmácia, da drogaria, para satisfazer seu ego, porque você acha que ter um e-commerce é ter presença digital, ou você quer ter um e-commerce porque o seu cliente quer um e-commerce? Essa é uma pergunta crucial, tá? Boa. O seu cliente quer ser atendido onde? Ele quer entrar num site www.farmacia.com.br ou ele prefere simplesmente te mandar um direct ali no Instagram, tá? E mais, o volume de vendas que você vai ter dentro desse e-commerce vai ter venda suficiente para você pagar os custos desse e-commerce? Então, assim, e aí, além do e-commerce, os nossos lojistas, os nossos donos de farmácias também estão sendo bombardeados aqui para entrar de repente num Rapper, num Goomer. A gente volta um pouquinho na estratégia de precificação, tá? Você tem aquela precificação que eu falei que é de guerrilha para colocar ali, porque assim, você vai ter que cadastrar todos os seus produtos, vai ter que ter, você tá com uma vitrine completamente aberta. É diferente da postagem de produto, por exemplo. É uma postagem, é um produto, são 2 produtos, aquele carrossel que a gente consegue colocar no Instagram, quando a gente passa para o lado assim, várias imagens, você pode colocar ali até 10. Então, assim, ali tem 10 produtos. Se você, por exemplo, passar a fazer parte de um Rappi da vida, você vai ter lá 100 produtos. A sua estratégia de precificação está ali escancarada. É isso que você quer? A pergunta é essa. Tem que pensar. Eu não consigo responder para você, olha, vale a pena ou não vale a pena. A resposta da minha pergunta é que vai te dizer se vale a pena ou não. Vai cobrir seus custos, Tem duas. as vendas que estão lá. E assim, se você for por um aplicativo, por exemplo, você quer que seus preços estejam lá expostos? Se a resposta for sim, joia, vai atrás, coloca para funcionar, tá? Tem algumas perguntas que são anteriores a essa até, né?
qual que é a tua estratégia de negócio, qual que é a tua estratégia de precificação e o quanto você quer aumentar de faturamento com essa iniciativa. Exato. Qual que é o teu objetivo? Porque assim, todo mundo tá no Facebook, então todo mundo tá no Instagram, então não, tá? É assim, o meu cliente está no Instagram porque tem gente que tem uma faixa etária, por exemplo, de idosos, tá? Os idosos não estão no Instagram, eles estão no Facebook. Então o que você vai fazer no Instagram? Entendeu? Assim, É porque meu vizinho tá lá e quando eu posto ele elogia, ele não. comenta, A gente vai ter bate que, palma. a gente vai ter que deixar o ego um pouquinho de lado, tá? Nesse quesito aí, pelo seguinte: se o seu cliente está lá, você tem que estar. Se ele não está, você não precisa. Não tem a menor necessidade, porque aí você vai gastar tempo, você vai ter que pensar uma coisa para postar ali, você vai ter que colocar um atendente seu para movimentar aquilo ali, para não deixar o cliente esperando. Então, vale a pena? Né? Vamos analisar aonde o seu cliente está. É lá que você tem que estar. Tá? Isso inclui o e-commerce? Ah, não, meus clientes eles falam que eles preferiam comprar online. Duvido, hein? Se não for para gerar polêmica, nem vem. Olha, eu vou te falar uma coisa, ô Lenilson. Tem uma pesquisa muito recente que saiu, ela é pré-Covid, tá? Ela saiu ali em fevereiro. Mas assim, até agora a gente não viu muito esse movimento de e-commerce, não. Tá? 80% do consumidor da farmácia, essa pesquisa nos dizia, prefere comprar presencialmente. Presencialmente conta também o telefone, o WhatsApp, que é uma coisa bem pessoal, tá? Isso pode mudar pós-Covid? Pode, mas eu ainda não vejo ali isso crescendo de uma maneira que fala, nossa, eu tenho que fazer um e-commerce ontem. Não, ainda tem algumas decisões que você precisa tomar mais rapidamente, nesse período aqui que a gente está meio incerto, meio aqui assim, mas isso é uma coisa que dá para você pensar um pouquinho e avaliar melhor, tá? Boa. Ô, Renata, estão pedindo aqui para repetir os itens de pesquisa no Google. Você Repito, citou, o que a gente repete por mais favor aí. tem no Google é farmácia aberta agora, farmácia perto de mim, farmácia que faz entrega e telefone da farmácia. Lembrando que o Google, ele trabalha com geolocalização, tá? Então, ele vai te mostrar os resultados daquilo que está perto de você. Eu, por exemplo, eu tô no sul de Minas, ele não vai me mostrar uma farmácia lá do Maranhão, tá? Então, quando eu pergunto isso, os resultados vão ser locais, vão ser o que é mais fácil para as pessoas, tá? Então, ó, farmácia aberta agora, farmácia perto de mim, farmácia que faz entrega, telefone da farmácia. São 4 itens que vocês cadastram lá no Google Meu Negócio e vai estar tudo ali na cara da pessoa. Na hora que ela perguntar, ela vai ter a resposta já ali na cara dela, com o botãozinho para ela ligar para você. Dicas de ouro essas daí. Pessoal, Renata, 2 perguntas aqui, nós estamos chegando na reta final, então essas respostas têm que ser mais rápidas para a gente fechar no nosso tempo e deixar essa live gravada para todo mundo. Lembrando que dessa live sai um e-book, vocês vão receber um e-book aí bonitinho com todas as dicas que a Renata está deixando aqui para gente. E tem mais dicas Paulo também, Brito, tá, gente? tem... Não fala isso não, que daqui a pouco você vai ocupar a tua semana inteira só respondendo dúvida aqui. Já tem um tanto aqui, que não vai dar tempo de perguntar agora. O Paulo Brito perguntou o seguinte: como que funciona a hashtag? A hashtag para o Instagram, para o Facebook ela não funciona muito bem, para o Instagram ela funciona como um agrupamento. Peraí. Sim. Quer dizer que então lá no Facebook não está resolvendo nada, fica colocando lá joguinho da velha, nada? Não, no Facebook não faz muita diferença, porque não pegou muito. No Instagram, sim, como ele é uma rede um pouquinho mais menos complexa, com menos opções que o Facebook,
a hashtag, ela dá uma agrupada em assuntos de interesse. Então, assim, colocar hashtag e mais, colocar localização no Instagram, importantíssimo, porque a pessoa procura ali o nome da cidade dela, você vai aparecer lá se você colocar localização. Você colocou a hashtag dica do dia, você vai aparecer ali na hora que a pessoa procurar a dica do dia, tá? Para o Instagram isso funciona muito. Não passe de 30 hashtags por dia ou por postagem, se você vai tomar aí o que a gente chama de shadow ban, que é uma punição do Instagram, tá? Coloca assim, 2, 3, 4 hashtags em uma postagem, ok? Boa. Renata, para a gente fechar esse bate-papo, eu fiz um resumo agora há pouco das principais dicas que você está deixando. Qual que é a sua mensagem final para o pessoal chegar amanhã de manhã na drogaria e já programar o seu dia com um novo modelo de marketing digital? Primeiro, Lenilson, eu queria deixar aqui, eu vou ficar à disposição de todo mundo, tá? Para responder as perguntas aí Esperamos que esteja. que a gente não conseguiu responder, que a gente não conseguiu sanar tudo aqui agora, tá bom? Mas assim, chegou amanhã, pergunta lá, onde está o meu cliente, tá? Eu tenho estrutura para atender, né? E o que eu espero do online? Eu quero vender, eu quero me aproximar do cliente, eu quero criar relacionamento com ele, né? Responde essas 3 perguntas, onde que o cliente está, se eu tenho estrutura para atender isso e o que eu quero do online. Isso vai responder boa parte aí das perguntas que você tem com o digital. Ótimo. Renata, muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado por esse bate-papo. Acho que o pessoal aprendeu bastante hoje. Na semana que vem teremos mais uma live. Amanhã tem live, então fiquem de olho aí, pessoal, que amanhã tem live também. Eu fiquei sabendo muito obrigado que tem pelo seu surpresa bate-papo. amanhã. Amanhã é surpresa. Obrigado, gente. Pode mandar inbox aí que eu respondo, tá? Prometo. Põe a gente amanhã, viu? Pode deixar. Amanhã nós, Vinícius. Estou vendo que você tá aí, amanhã estamos aí. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, gente. Todo mundo vai receber o e-book dessa apresentação e vai receber o contato da Renata também para tirar todas as dúvidas que a gente não conseguiu responder aqui. Um abraço para todo mundo, boa noite e fiquem de olho que amanhã tem live surpresa.